Bom, durante os últimos meses eu venho ouvindo e lendo diversas perguntas a respeito do novo anime Pokémon. E hoje eu decidi fazer um top 10 de perguntas e responder essas perguntas pra vocês. Vou tentar me esquivar bastante de spoiler, então não vou tentar ser muito linguarudo aqui, mas ainda assim, o que eu falar eu acho que é importante pra você ter ciência. Se você deve ou não acompanhar esse anime, se você ainda está na dúvida, esse é um vídeo pra talvez te guiar numa possibilidade de você dar uma oportunidade. O anime chegou ao seu 18º episódio, e nesse 18º me pareceu muito um encerramento de etapa, uma conclusão de etapa. E a gente vai começar uma outra etapa a partir do 19º. Então eu julgo que seria interessante uma criação de um vídeo assim, e por isso que eu estou fazendo. Então deixa seu like, ele ajuda demais, e bora lá para as 10 perguntas que espero que ajudem você a tomar uma decisão de assistir ou não Pokémon Horizontes. Bom, primeiro, sobre o que é Pokémon Horizontes. Bom, antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês que Horizontes, assim como Jornadas, ele tem um desprendimento dos jogos muito evidente. Não há uma aventura linear como nos jogos. Apesar da região de Paldea, no caso a 9ª geração, ser uma geração que você pode escolher alguns lados para onde ir, ainda assim o anime se desprende muito da ideia dos jogos. Então, consequentemente, você vai acabar encontrando histórias originais. Não se trata só sobre histórias dos jogos. Você vai encontrar líderes de ginásio, dessas regiões que a gente vai acabar passando. A gente vai encontrar algumas histórias que podem soar familiar, mas a história é completamente original, assim como seus personagens. Lembrando que eu estou falando dos personagens ali dos Trovonautas, Liko, Roy, que são os protagonistas, e a gente pode encontrar personagens familiares como líderes de ginásio, entre outros, tá? Mas a história é completamente original. Horizontes se trata de uma menina que se chama Liko, que está vivendo uma grande aventura. E ela deu o primeiro passo se matriculando, na verdade, indo para uma escola na região de Kanto, e lá onde as coisas começam a acontecer, né? Ela passa a ser perseguida por alguns vilões e, consequentemente, também sendo salva por alguns mocinhos. Os mocinhos se chamam Trovonautas e eles são, assim, um pessoal muito legal. Nisso, a Liko se junta com eles e começa a viver uma aventura, inclusive para entender melhor do que se trata o colar que ela possui, porque ela passa a ser perseguida justamente por conta desse colar. O Roy é um menino que também está na região de Kanto e ele já tem esse espírito aventureiro. E ele acaba se unindo com Liko e os Trovonautas por conta da sua Pokébola ancestral. Juntos, Liko e Roy querem entender mais o que é a Pokébola ancestral e o colar. E a gente já está descobrindo algumas coisas. E é muito interessante porque os dois têm uma sinergia muito boa. Então é interessante de acompanhar. Então a história começa a se desenvolver nisso. A gente vai, inclusive, passar por diversas regiões do mundo Pokémon e não vai se prender em uma região só, como no caso Paldea. A gente, inclusive, passou por Paldea já. Estamos indo atualmente para a região de Galar. E é possível que a gente passe por todas as regiões já conhecidas em Pokémon. Então, Pokémon Horizontes se trata de uma aventura com vários personagens que acredito que você vai acabar se apegando com algum em algum momento. Então, Horizontes se trata de uma grande aventura para auxiliar ali Liko e Roy. E agora a Dot, que também é uma personagem que acabou entrando aí formando um trio, né? Então, é um anime bem interessante nesse aspecto, mas muito distante dos jogos. Uma história completamente original. Já possui o anime dublado, aonde assistir. O anime não tem dublagem ainda, mas acredito que ele já deve estar em processo de dublagem. E você pode assistir atualmente aqui no Brasil com fansubs, né? Vou deixar aí como indicação o Pokémotin e o Sopa de Grookey, que são veículos que você pode acompanhar o anime legendado. Pokémon Horizontes é um anime infantil? Com certeza. O Horizontes ele ainda segue os parâmetros do anime do Ash nesse quesito. É um anime que ele tem sim essa
skin, vamos dizer assim, essa camada infantil. Porque o público-alvo do anime é um público infantil. Você inclusive percebe isso nos merchandisings desse anime, né? Geralmente, quando você entra no comercial do Anipoke, você acaba se deparando com diversos merchandisings de criancinhas interagindo com produtos Pokémon. É um ou outro episódio ali que casa com alguma situação de alguma pessoa adulta. De qualquer forma, o anime Pokémon pode ser acompanhado por qualquer pessoa, assim como era o anime do Ash. Mas ele tem sim a carga infantil por conta do público-alvo dele. Então, sim, é um anime infantil, sem dúvida. Pokémon Horizontes é parecido com o anime do Ash? Bom, eu acho que não. Não espere por um personagem que quer ser um treinador e um mestre Pokémon como era o Ash. Nós temos o Roy e o Fridge. Eu acho que o Roy e o Fridge, eles são um presente para os fãs do Ash. Porque no Roy você tem o Ash iniciante, o Ash criança, e no Fridge você tem o Ash mais adulto. São dois aspectos que são muito parecidos ali. E é difícil, você que gostava do Ash, não sentir alguma coisa pelo Roy e pelo Fridge. São dois personagens, inclusive, muito importantes nessa história. O Fridge é o líder dos Trovonautas, enquanto o Roy é um personagem que tem muito as características do Ash, né? E por que eu digo que o Fridge também é parecido com o Ash? Porque eu acredito que o Fridge seria exatamente o Ash se o Ash fosse um pouco mais velho. Eu acho que teria um pouco dessas camadas. A gente acabou, inclusive, no último episódio, descobrindo um pouquinho mais sobre o Fridge. E, bom, eu acho que o Ash reagiria da mesma forma que o Fridge em algumas circunstâncias. Então, atualmente, esse espírito explorador do Fridge e essa energia de viver do Fridge me parece muito, ou pelo menos eu imaginaria o Ash dessa forma, né? Então, eu acho que é uma conversa, tanto o Roy quanto o Fridge, em relação ao Ash. Porém, acredito que o anime não seja parecido com o anime do Ash, porque não se trata de um anime de desafiar líderes de ginásio por uma insígnia e seguir uma linha linear, como eu falei no começo desse vídeo, e participar de uma liga Pokémon. Isso não significa que isso não possa acontecer em algum momento, mas no momento há uma história que está sendo contada e o foco desse anime é essa história. Então, é isso. Pokémon Horizontes tem quantos protagonistas? Bom, eu particularmente acredito que Pokémon Horizontes atualmente está com 4 protagonistas. Obviamente, os 2 protagonistas, assim vamos dizer, core, Liko e Roy. Mas Dot e Fridge acabaram, na minha opinião, se tornando tão protagonistas quanto. Eles são personagens muito importantes e interessantes que você acaba achando bacana acompanhar a história deles também. Mas sim, se a gente for justo com a causa, e inclusive com o material, Liko é a protagonista e o Roy também é o protagonista. Inclusive, em algum momento do anime, você vai achar que o Roy está sendo mais beneficiado em relação a Liko. Mas você precisa entender a Liko. A Liko não é o Ash. A Liko não é o Ash de saias. A Liko é uma personagem bem diferente. E ela não está interessada nas mesmas coisas que o Ash era interessado. Ainda assim, isso não torna ela uma personagem desinteressante. Ela tem uma história a contar, ela tem uma história a desenvolver, e acredito que a gente está muito preso ao paradigma de que um personagem só é interessante se ele captura Pokémons. Então, se ela não está fazendo isso, consequentemente, ela é uma personagem ruim. Mas calma, dado os sinopses e outras coisas, Liko deve estar fazendo a sua primeira captura oficial depois do primeiro Pokémon que ela teve, muito em breve. Então, é uma questão de tempo. Na verdade, preciso ser justo aqui nessa resposta. Se você vai assistir esse anime com pressa, não assista. Se você quer que as coisas aconteçam muito rápido, acho melhor você esperar um pouco e depois assistir, sei lá, no 2x cada episódio. Os episódios estão num ritmo lento, os episódios estão num ritmo que querem contar uma história. As coisas vão ficar muito boas, mas não espere algo extraordinário no começo e revolucionário. Esse anime não tem nada de revolucionário.
Diria que a única coisa revolucionária mesmo desse anime é não ter o Ash e seguir uma história completamente original. Mas dê tempo ao tempo. Essa é a vibe desse anime. O que esperar dos vilões? Eu acho que os vilões são das coisas mais interessantes nesse anime, justamente porque vilões originais no anime do Ash também eram muito interessantes e aqui não foi diferente. Inclusive a gente acabou nos últimos episódios ali, do especial de 11 episódios do Ash, a gente acabou vendo um vilão meio que original ali do anime, lembrava muito, né, a Hunter J, a Caçadora J, enfim. E é isso, sabe? Vilões originais, você tem uma liberdade muito interessante com eles, diferente com o que você tem nos jogos, porque nos jogos você tem que replicar o que eles são, e às vezes o anime tenta dar algumas modificadas, o que pode deixar um pouco frustrante, porque você queria que ele fosse de uma outra forma. Num vilão original, você tem aquilo porque ele é aquilo. Então, eu venho gostando bastante dos vilões em Horizontes, e o vilão mais recente que estava passando por esse anime, ele foi muito, muito bacana de acompanhar. E achei ele bem frio, achei ele bem calculista. Ele foi um vilão que tirei o chapéu, foi muito bacana de acompanhar. Então, eu acho que esse anime pra vilão tá ficando bom e cada vez melhor. Ainda mais porque temos vários vilões aqui, porque é uma equipe de vilões chamada Exploradores. Então, é isso aí. Podemos esperar por times completos e líderes de ginásio? Como eu disse pra vocês, times completos eu acredito que existe uma grande possibilidade. Líderes de ginásio vocês podem esperar em relação ao que a gente já está acompanhando agora, mas eles vêm muito mais como um papel de suporte, e não para desafio de insígnia e ir para uma liga Pokémon. No momento, até o 18º episódio, não tivemos nenhum esboço de algum personagem em relação aos protagonistas que queira coletar insígnias e desafiar uma liga. Então, os líderes de ginásio que estão aparecendo, eles vêm como suporte. E acredito que todos os que virão serão líderes de ginásio que ainda não apareceram no anime do Ash, ou serão líderes de ginásio que, tipo assim, provavelmente vão aparecer de formas como um easter egg, alguma coisa do gênero. Será que esse anime termina na região de Paldea, no caso, na geração 9? Difícil dizer. Esse anime começou um pouquinho atrasado do que a gente estava acostumado com o anime do Ash. É um anime que, como eu falei pra vocês, tem o próprio ritmo. Não me parece um anime que está começando a atropelar as coisas. Ele está indo no próprio ritmo. Então, assim, se a 9ª geração terminasse no final do ano que vem, ou quem sabe no final do outro ano, eu acho que esse anime tá bem tranquilo pra contar uma história. Mas, como toda história, tem começo, meio e fim. Eu não tenho noção, acho que não dá pra ter noção se esse anime iria finalizar e o anime recomeçar com novos personagens. Difícil dizer. Mas uma vez que tiraram o Band-Aid, tiraram o Ash, é possível sim que o anime mude de personagens, tá? Julgando nesse ponto. Mas se o público gostar muito de Liquid Roy e os outros personagens, eu não vejo por que continuar. Esse anime vem com uma boa audiência? Surpreendentemente, sim. Nos últimos episódios, o anime teve aí índices de audiência altíssimo no Japão. Inclusive, isso vem impressionando bastante as pessoas, até eu mesmo. Porque há alguns episódios que eu jurava que não iriam muito bem, e foram muito bem. E apesar do começo desse anime não ter sido tão agradável e não ter aparecido em top 10 de estatísticas, ele acabou sendo muito acolhido pelo pessoal lá no Japão em relação a esses rankings de audiência. E ele vem sendo muito abraçado positivamente pelo público por lá. Então, sim, Pokémon Horizontes vem tendo um nível de audiência interessante, inclusive melhor que de Jornadas em relação à estatística. Você pode achar que as estatísticas não valem de nada, então aí tudo bem, vem de você, mas uma coisa é fato. Horizontes entrou já em vários pontos de estatísticas aí da região de Kanto, lá no Japão, enquanto Jornadas nem sequer entrou. Entrou pouquíssimas vezes, no começo e no fim, e exatamente mesmo como foi Sun e Moon. Então, no começo e no fim. Então,
Horizontes vem fazendo uma coisa interessante aí em relação à audiência. Será que veremos o Ash novamente? Em entrevistas recentes a uma revista chamada Otomedia, o diretor do anime Pokémon da época do Ash acredita que talvez veremos o Ash no futuro. Eu já tenho um vídeo, inclusive, falando sobre esse tema. Esse tema acabou virando uma fake news recentemente aqui no Brasil por conta de alguns portais que alucinaram e começaram a criar uma notícia falsa. Consequentemente, youtubers começaram a replicar o que esses portais estavam falando e não se preocuparam em traduzir o que o material estava dizendo. Mesmo eu mostrando e revelando para esses youtubers que o material estava traduzido de forma equivocada, eles ainda pretendiam continuar fechados com os portais que estavam fechando com a fake news. Mas, sim, Ash pode voltar a algum momento. Voltar mais velho, como foi a fake news que surgiu por aí, eu acredito que talvez não. Justamente porque, durante a entrevista da Otomedia, o diretor disse que o Ash é um menino de eternos 10 anos. Então, a gente acredita que, se o Ash voltar, ele ainda vai ter seus 10 anos para conversar com seu público-alvo. É sobre isso. Claro que se ele voltar, mais velho, ficaremos felizes. Não acharia ruim um anime Pokémon Shippuden em relação ao Ash, até porque tá na moda nos últimos tempos. Na verdade, sempre foi muito legal ver em outros animes personagens que eram representados mais novinhos e depois voltavam adolescentes ou adultos. Então, sinceramente, eu não acharia estranho o Ash voltar adulto ou jovem em relação aos seus 10 anos. Mas, ainda assim, em relação ao que o diretor disse, não há nenhum indício de que o Ash retorne mais velho. Então, será que veremos o Ash novamente? Acredito que sim. Será que em um anime próprio? Duvido. Num filme ou numa série paralela, talvez. Seria interessante. Na sua opinião, vale a pena acompanhar Pokémon Horizontes? Sim. Talvez eu não seja a pessoa certa para você fazer essa pergunta, porque você vai provavelmente desconfiar. Você vai ganhar com isso. Se eu tiver interesse nesse anime, consequentemente eu vou passar a acompanhar mais você e você vai acabar ganhando um pouquinho mais de AdSense por minha causa. E é verdade. Se você voltar a acompanhar o anime e inclusive quiser me acompanhar, eu vou acabar me beneficiando disso. Mas o anime está bom. Eu sempre critiquei coisas que eu não gosto. Inclusive, nesse anime mesmo, tivemos episódios que eu não fui muito com a cara. E várias críticas eu já fiz a respeito desse anime no começo, por conta do seu ritmo, porque eu não estava entendendo qual era deles. Eu tinha um problema em entender o porquê que o ritmo era tão lento. Depois de um episódio, inclusive tem na minha review, está registrado isso, eu bati a marreta e disse, não reclama mais de ritmo, porque eu entendi que o anime quer contar a história do jeito que ele quer contar. Então, passando uma borracha nesse lance do ritmo, eu aproveitei e acompanhei com o anime com outra lente, com outros olhos. E eu venho gostando muito. Os 3... Eu vou colocar 3, porque eu não lembro exatamente se o quarto seria o episódio de recapitulação que eu não gostei. Mas teve muitas pessoas que gostaram. Os 3 últimos episódios me deixaram muito feliz. Eu acho que foram episódios que demonstram do que se trata Pokémon Horizontes de fato. É uma grande aventura, é um anime divertido, é um anime legal de acompanhar. E eu venho me sentindo exatamente assim. Feliz da vida com esse anime. Então, o anime do Ash, eu sempre vou sentir falta. Eu acordava todos os dias nos últimos 3, 4 anos para assistir o anime ao vivo com o pessoal que me segue. Então, não ter a voz da Rika Matsumoto no ouvido toda sexta-feira de manhã e dar adeus para um personagem que eu gostava tanto como era o Ash, foi estranho, sabe? Mas eu não vejo esse anime como um substituto do Ash, sabe? Ele é um anime tão diferente que não dá pra dizer que é um substituto. Porque eu acho que seria de muito mau gosto se esse anime fosse um anime igual ao Ash. Então, porque eu acho que seria melhor manter o Ash, entende? É um anime muito diferente do Ash em muitos aspectos, que inclusive eu gostaria de ver o Ash também configurado nesses aspectos, mas consigo ouvir pessoas reclamando que tipo, eu não quero que o Ash faça isso, eu quero que o Ash participe de ligas, 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 ligas e ligas.
Então, esse é um anime que eu venho gostando demais. É uma respirada profunda, vamos dizer assim, em relação ao material animado de Pokémon. E os personagens são muito carismáticos. Então, por mais que talvez você não se deixe ganhar na história, que inclusive tá ficando muito boa, você vai acabar sendo levado pelos personagens, por algum, com certeza. E eu só falei mais aqui sobre os 4, né, ali com o Roy, Dot e Fred. Mas nós temos todos os outros personagens que envolvem ali os Trovonautas, os personagens vilões, que são os exploradores, e muito mais que está por vir. Então, sinceramente, eu acho que vale a pena sim você começar agora. Na verdade, eu acho que agora é o momento de assistir este anime. Mas uma consideração que eu faço, inclusive até a terceira pergunta que eu respondi aqui, esse ainda é um anime muito parecido nas diretrizes do Ash, em relação a ser um anime que não é um anime maduro, como muitos fãs pedem, né? Não é um anime que foi amadurecido, e é um anime comercial. Ele existe porque ele tem que vender produtos, exatamente como era o do Ash. A diferença é que esse anime está provando uma teoria que todos sempre tiveram, né? Que dá pra você vender produtos e aplicar uma boa história dentro do anime. E é isso que está acontecendo. Então, sim, eu acho que vale a pena acompanhar e começar a acompanhar agora, porque o último episódio da semana foi o episódio 18 e um episódio que conclui uma etapa. Então, se você quiser começar a acompanhar essa segunda etapa com a gente, agora é a hora. Faça a maratona no Pokémotim, no Sopa de Grook e aproveite, tá? Muito, muito bom os episódios. Lembrando que o pessoal do Fansub se esforça bastante e sempre tá postando no dia que o episódio sai. Então o episódio sai de manhã, meio-dia até às 6 horas da tarde. É bem possível que o episódio já tenha saído. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado dessas perguntas e respostas. E quero saber o que vocês concordam ou não concordam, ou o que vocês querem somar ou não. Enfim, forte abraço. A gente se vê logo logo. Fui!